Olá, olá queridos e queridas, espero que vocês estejam bem. Como tenho dito nesses dias de pandemia, eu respondo quando me perguntam que eu estou bem, mas não está bom, né? Bom não está, mas eu estou bem. Então eu espero que vocês estejam bem diante das circunstâncias e diante do momento que mundialmente todos nós estamos vivendo, não é? Bom, eu estou aqui primeiro por conta da amizade do vosso pastor, do Jubal, com quem convivemos pelo menos uma vez por mês nos últimos tempos. E por causa da amizade com ele, já tive 3 oportunidades, pelo menos, de estar com alguns de vocês e próximos de vocês, né? 2 encontros com homens e um encontro com casais no ano passado, junto com a Lau, a minha esposa. E eu sou muito grato por essa confiança do Jubal em poder estar próximo de vocês e ter esse tempo de partilha do Evangelho e, a partir do Evangelho, o que é que podemos observar sobre esse momento que nós estamos vivendo, não é? Muitos de vocês já ouviram, né? Penso que até no último encontro que nós tivemos, naquele jantar de casais, contei um pouco da nossa experiência aqui, mas acho que é interessante fazer uma lembrança, né? Lau e eu, agora nesse mês de maio, dia 27 de maio, completamos 42 anos de casamento, 42 anos de conjugalidade. Nós nos conhecemos desde meninos, nossa história, portanto, passa dos 50 anos, né? Eu vou fazer 65 agora, a Lau fez 67, ela é 2 anos e meio mais velha do que eu, e, portanto, nós temos uma convivência de décadas, né? Nossas famílias se conhecem há décadas, né? Nos criamos na mesma comunidade e dali construímos a nossa história até o dia de hoje. Nós temos a Carol, nossa filha mais velha, né, com 33 anos, ainda solteira, mas já não mora mais conosco. Temos o nosso filho, que vai fazer 32 anos, o Felipe, casado com a Maitê, e que nos deram o Arthur, o nosso primeiro netinho, que já passa dos 8 meses, né? E Lau e eu decidimos, por conta de sermos parte desse chamado grupo de risco, né? Decidimos por um protocolo bastante rígido no que diz respeito a nós dois, e estamos então há 82 dias, né, desde o dia 16 de março, que nós estamos isolados aqui dentro do nosso apartamento de 80 metros quadrados, no Alto da Lapa, saímos uma vez para tomar a vacina contra a gripe e moramos no primeiro andar, nós descemos para pegar os deliveries, né, que pedimos para nos suprir aqui com padaria, farmácia, mercado e outros, né, que tem nos servido aqui. Nesse período nós, com a família, esses meus filhos e meu neto, nós nos vimos acho que 3 vezes, mas com um protocolo bastante rígido, né, com máscaras, guardando a distância necessária, sem pegar o Arthur no colo, sem abraço, sem nos tocarmos, a não ser com o cotovelo, enfim. Lidamos bem rígidos, né, com essa questão,
além daquilo que desde o início sabíamos que era absolutamente necessário, higiene, álcool em gel, enfim, todo esse protocolo que vem sendo proposto, né, desde a OMS, as autoridades de saúde. E assim, Lau e eu vivemos desde o dia 16 de março, na verdade começou no dia 14, quando nos reunimos pela última vez com a nossa família, e no dia 15 eu visitei minha mãe também pela última vez. Minha mãe tem 83 anos, vai para 84 anos agora, e meu único irmão também, no dia 15 de março. Depois entramos nesse isolamento. E Lau e eu vivemos alguns ciclos nesse período de 82 dias, né? Alguns ciclos, alguns que são bastante identificáveis, eu diria, né? Mas eu digo assim, cada um deles teve a sua importância, o seu significado, a sua intensidade, a sua densidade, enfim. Mas aquele primeiro momento, naquela primeira semana, eu lembro que o Pondé disse que naquela primeira semana, nas primeiras 2 semanas, houve uma espécie de glamorização, né, do isolamento social, né, de as pessoas publicarem, né, sua rotina e o que estavam podendo fazer, vamos dizer assim, o lado glamouroso, né, da pandemia ou do isolamento social, com a possibilidade de estar em casa, em família, né, ou aqueles que moram em comunidades, enfim, né, com mais de uma pessoa, enfim, as configurações familiares as mais variadas, né, porque todos tínhamos uma espécie de imaginação, né, de que aquilo não passaria de 15 dias, ou no máximo um mês, não é? E a partir de um mês, e quando entrou o segundo mês, estamos indo agora para o terceiro mês, para 90 dias, e não há previsão, e não há prognóstico, e na verdade nós estamos falando hoje no dia 5 de junho, e aqui no Brasil nós estamos com a curva em alta, né? Não chegamos num platô e estamos tendo perdas humanas gravíssimas, né? Passando de 1.400, quase 1.500 pessoas no dia de ontem, e já com uma flexibilização por todos os motivos, né? No meu modo de entender, começa por desinformação, por desencontros, por descontroles e também por cansaço, por esgotamento e, obviamente, por necessidade, né? Por necessidade. Felizes aqueles como eu e Lau que podemos, a partir daqui, dar conta das nossas responsabilidades e temos recursos para isso e temos casa. Mas aqueles que não podem dar conta de suas responsabilidades a partir da casa, como é o meu caso e o caso da Lau, precisam, não tem como se moverem de algum modo, até por conta de trazer para casa os recursos mínimos, né, do dia a dia. Então, eu que já vinha lidando na internet há muitos anos, né, na verdade desde que a internet chegou, não tive grandes dificuldades de centralizar 100% das minhas atividades, dos meus serviços pastorais e todo tipo de outros serviços que tem a ver com as minhas habilidades, minhas competências e os meus relacionamentos, enfim, não tive dificuldade de centralizar tudo aqui no meu escritório dentro da minha casa e a partir daqui dar conta da demanda, né, que eu tenho e que a nossa casa tem. Agora, isso
é a minha realidade, né? A minha realidade de um casal como Lau e eu, como já disse. Estou acompanhando meu filho, que é artista circense, minha nora, que trabalha com eventos, minha filha, que é produtora de eventos, todos eles, bem como eu também, como líder espiritual de uma comunidade, todos nós lidamos com aglomeração, né, ou com aglomerações, dependemos das aglomerações para desempenhar nossas principais tarefas, vamos dizer assim, e todos estamos em casa, né? A minha filha fazendo home office, né? Ela é produtora de eventos de um banco americano, e meu filho, que trabalha com Doutores da Alegria, e em mais 3 ou 4 companhias, né? E ele tinha uma agenda imensa para esse ano. Tudo foi cancelado, foi das primeiras atividades que foram canceladas, foi a área do entretenimento, e não há prognóstico, não sabe quando virá. Ele tem produzido em casa também um material para Doutores da Alegria, produzindo material para as companhias às quais ele presta serviço como artista, e se preparando para aquilo que virá, né? Para quando as coisas voltarem ao mínimo normal possível, né? Então, eu venho acompanhando esse desenrolar, né, dos meus filhos e de um sem número de pessoas e famílias que vivem no meu entorno, não é? E em comunicação direta comigo, não é? E aí o que eu percebi, o que eu observei, e o que tem sido a minha disciplina, e o que eu tenho orientado à medida que me buscam para algum tipo de orientação. Primeiro eu tentei me lastrear numa expressão bíblica do Paulo, o apóstolo, quando escreve aos irmãos filipenses, no capítulo 4, no versículo 11, sobretudo na linguagem da versão bíblica NVI, a Nova Versão Internacional, que ele diz assim: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu tomei essa expressão bíblica, paulina, né, neotestamentária, como uma espécie de divisa para mim. Estou diante de uma circunstância, de uma situação que atinge o mundo todo, com ineditismo em todas as situações, não é? Algo que a minha geração e a geração de vocês nunca viu, só viu aqueles que passaram de 100 anos, que alguns estão vivos pelo mundo, que viveram a Segunda Guerra Mundial, ou a gripe espanhola, e alguns em áreas do mundo que viveram situações de guerras, enfim. Mas um evento, um episódio que atinja o planeta, o mundo todo, do modo como o coronavírus, né, que provoca a Covid e que provoca essa tempestade inflamatória no organismo humano e é letal, nós nunca vimos. Então estamos diante de um quadro inédito. Portanto, com quadros inéditos, você não pode usar ferramentas antigas, mas é o que temos e é com o que a maioria dos governos da Terra, a maioria das organizações da Terra estão lidando com ferramentas antigas, porque ainda não se desenvolveu ferramentas novas para lidar com o inédito, com o novo, com o inesperado, né, que chegou. De modo que todos os governos da Terra, todas as organizações mundiais foram pegas como que de surpresas, e todas elas cometeram erros, não deram conta
e a pandemia se instalou no universo, em todos os países da Terra e, sobretudo, ceifando vidas preciosíssimas que estão sendo interrompidas precocemente, mesmo daqueles que já passam dos 80, 90 anos, mas eu entendo que não era para que fosse assim, sobretudo aqueles que acabam morrendo com falta de ar por não ter um respirador, né, como é o caso e tem sido o caso de muitos, de milhares. Então, primeiro isso, essa consciência de que eu estou lidando com algo inédito. Portanto, todas as ferramentas que eu tenho para lidar com algo inédito ainda são ferramentas antigas, não são ferramentas construídas para esse momento. E essa é uma das tarefas primeiras que eu imaginei, pensei, não é? De quais são as novas ferramentas ou ferramentas antigas que podem ser contextualizadas e quais são as novas que podem ser criadas para se dar conta daquilo que é absolutamente inédito, daquilo que é novo, não é? Então, fui me adaptando, né? Fomos nos adaptando e fui orientando os queridos e queridas que vivem no meu entorno a adaptações. E adaptações requerem abrir mão de pressupostos antigos, de paradigmas antigos, de padrões antigos, né? do que é que vinha sendo até aqui, né? Então, houve um momento que tivemos que dizer para nós mesmos, bom, daqui para frente vai ser diferente, como diz a música do Roberto Carlos, né? Para quem é do tempo, né? Daqui para frente vai ser tudo diferente. Então, todos os pressupostos, eles precisaram ganhar uma roupagem nova, no mínimo, até que pudéssemos ter novas ferramentas ou nos adaptarmos a novas situações e circunstâncias e habilidades e competências e capacitações e equipamentos, enfim, para a gente ir dando conta do dia a dia, não é? Então, primeiro isso, esse ser conquistado por essa ideia, preciso me adaptar a um novo momento. E o Paulo, o apóstolo, diz assim, eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Eu aprendi. E o aprendizado não acontece de um dia para o outro, não é um passe de mágica. O aprendizado é uma disposição de querer aprender, de querer saber, de querer se integrar, de querer conquistar novas possibilidades e competências e habilidades e jeitos de lidar com as situações que vão aparecendo. Então, primeiro isso, aqui é essa disposição para adaptabilidade, não é? Em todos os sentidos, tanto no aspecto logístico, prático, material, de recursos, enfim, aos relacionamentos, ao ambiente relacional, ao modo como nos tratamos uns aos outros, ao modo como lidamos, né, com um espaço pequeno para um tempo maior, né, já que a maioria de nós nunca talvez tenha ficado dentro de casa tanto tempo. Por exemplo, voltando a mim e a Lau, né, em 42 anos de casamento, nós nunca ficamos 82 dias juntos, 24 horas, nunca. Isso é absolutamente novo para nós. Então, nós tivemos que estabelecer regras, nós tivemos que estabelecer critérios entre nós, nós tivemos que estabelecer uma nova disciplina, novas disciplinas entre nós, nós tivemos que criar e recriar entre nós mesmos aquilo que não nos preocupava, porque eu saía, Lau saía, às vezes eu viajo, às vezes ela viaja, então nós nunca experimentamos 82 dias, 24 horas, não é? Então nós resgatamos algumas disciplinas entre nós, e a primeira delas, a Lau, foi quem me chamou a atenção. Ela me
me chamou de volta para os nossos momentos devocionais, né? Coisa que nós sempre fizemos, mas sempre fizemos de maneira circunstancial, vamos dizer assim, né? Sempre fizemos, mas de maneira circunstancial. E nesses tempos nós adotamos uma disciplina, né? De leitura bíblica, de oração, de conversas, de meditação, de silêncio, de leitura de comentários. Deixa eu ver quanto tempo eu estou já falando aqui, para não ir além, desculpa. Então, adotamos essa disciplina e estamos lendo 3 versões da Bíblia, né? A Mensagem do Eugene Peterson, a NVI e a Almeida atualizada, e também lendo os comentários da Bíblia Conselheira. Então, a gente tem feito uma devocional média para longa, não é? E com um tempo maior de dedicação para nós mesmos nesse ambiente da nossa espiritualidade, da nossa relação, das nossas ocupações internas, do trato entre nós, do trato interior. Enfim, isso para nós foi extraordinário, está sendo uma experiência extraordinária. E talvez o que eu queria e eu desejo, na verdade, enfatizar é o que eu tomei para mim como paradigma para esse tempo de isolamento social, que foi decidir viver essa etapa, esse ciclo, que, se pensarmos em termos de tempo de vida, é um ciclo curto, mas é um ciclo de profundos significados, não é? Eu vou fazer 65 anos, eu estou falando de 82 dias, é um ciclo curto. 82 dias para quem tem 65 anos é um ciclo curto, não são 3 meses, mas são 3 meses de profundo significado. Então, desde o começo, quando eu comecei a ser perguntado sobre que tipo de humanidade viria depois da pandemia, que tipo de mundo nós teríamos depois da pandemia, que tipo de comunidades teríamos depois da pandemia, como é que serão as empresas depois da pandemia, como é que vai ser o mundo das comunicações depois da pandemia, o que vai acontecer com a política, a geopolítica, a economia, enfim, essa coisa de lançar para depois, né, ou já vivenciar o que virá. Eu tentei, e eu acho até que consegui, não me ocupar excessivamente com isto, mas me ocupar com essa etapa da minha vida, com esse momento da minha vida. É esta hora que eu estou vivendo. E aí me lembrei do ensino de Jesus, né? Basta cada dia o seu mal, isto é, vivam um dia de cada vez. Eu até adotei para mim uma divisa: Jesus é o meu amanhã, e eu já estou nele, então já estou no meu amanhã. E se ele é o meu amanhã, e ele é o que me garante, eu não preciso me ocupar excessivamente com o que virá, mas com aquilo que está acontecendo. E aí eu comecei a aprofundar os significados e os valores que cada momento tem deste momento que eu estou vivendo, e imprimir significados em cada situação que eu estou vivendo. É claro, eu estou falando aqui a casais de diferentes ciclos, né, etários, né, cronológicos, né? Estou falando aqui a pessoas bem jovens, falando a pessoas de meia idade e a pessoas, quem sabe, da minha idade, e vivendo o ciclo que eu estou vivendo, mas diria que não importa.
para mim, é altamente significativo que não desprezemos essa etapa. Não sei se é correto dizer o que eu vou dizer, mas vou dizer. Quis Deus, ou é do conhecimento de Deus, que nós estamos vivendo uma etapa inédita das nossas vidas. E que essa etapa, esse entre ciclos que apareceu na nossa vida, ele tem um significado e eu não posso desprezá-lo. Eu tenho que fazer dele ou fazer valê-lo de uma maneira que eu não me esqueça dele, mas não como algo trágico também, mas como algo e como um momento em que eu acrescentei à minha vida, acrescentei à minha existência valores que só seriam acrescentados se eu vivesse o que eu estou vivendo nesse momento de uma pandemia mundial. Então, isso para mim é absolutamente fundamental. E aí, claro, que o isolamento, o confinamento, o empobrecimento, a escassez, o medo, a desconfiança, a insegurança e todas as complexidades relacionais, já que não existe relacionamento sem tensões, né? E as relações conjugais ou as relações familiares, elas são relacionamentos de alta tensão, óbvio que isso foi tocado e respinga tanto a partir da relação do marido e da mulher, e dos pais para os filhos, do pai para os filhos, da mãe para os filhos, dos filhos entre si, dos filhos para com os pais, e a disputa de espaços, e a disputa de tempo, né, entre si, e as novas rotinas, enfim, os acordos, as alianças que foram e estão sendo necessariamente feitas para a sobrevivência desse tempo, tudo isto está imprimindo em nós, por conta deste momento que nós estamos vivendo, valores altamente significativos que poderão ser os alicerces para que nós possamos dar conta do restante das nossas vidas, que eu desejo para todos que seja muito longa e com muita alegria e com muitas realizações. Então, o que eu estou querendo dizer com isto? Que, por exemplo, a maioria de nós está aqui, né, se comunicando por estas vias, até mesmo dentro de casa, né? Aqueles pais que viviam disciplinando seus filhos no que diz respeito ao uso do celular, do computador, do notebook, do tablet e todos os entretenimentos, né, nesse ambiente cibernético, né, da tecnologia, e das redes sociais e das intercomunicações. Na verdade, a maioria de nós tivemos que nos render a isto e utilizá-los da melhor maneira possível, de modo que muito das nossas relações hoje, dos nossos encontros hoje, estão acontecendo no ambiente da virtualidade, como este aqui, né? Como este aqui. E o que isto requer de nós? Requer que, embora eu esteja aqui sozinho no meu escritório, falando com vocês num outro momento, não é? E vocês, cada um nos seus ambientes, cada um nas suas circunstâncias, fazer com que o que eu estou dizendo para vocês e o modo como eu estou dizendo para vocês o que eu estou dizendo, chegue em vocês de uma maneira afetuosa, de uma maneira terna, de uma maneira
esperançosa, de uma maneira graciosa, efetivamente carregada de significados, e aqueles significados que eu costumo dizer que transcendem para a eternidade, de modo que as nossas conversas aqui sejam intensas, mesmo que não tenhamos a possibilidade de nos tocar, de nos abraçar, de nos beijar, de sentirmos o cheiro um do outro e desfrutar do que é um encontro presencial, mas fazer dos encontros cibernéticos, né, dos encontros nas redes, das salas de Zooms e de lives e todo o ferramental tecnológico que nós temos hoje, fazer com que chegue com afeto efetivo, com verdade efetiva, com transparência, com aquela sensação gostosa de que eu estou falando e estou ouvindo alguém que está vivo e cujo sangue está pulsando, cujo coração está pulsando, cuja alma está pulsando, cujo espírito está pulsando. Enfim, fazer valer cada momento dessa etapa de um jeito que, quando ela passar, nós tenhamos uma memória, não só do luto que temos que viver por tantas perdas, né, mas também do que é que imprimimos de significados eternos nas nossas vidas, em todas as situações, em todos os ambientes, em todos os relacionamentos, em todas as dimensões da nossa existência. Eu espero de todo o coração que esse arrazoado, esse meu palavrório que mistura a minha experiência de vida e o que estou vivendo hoje, e com muitos que estão comigo vivendo nesses processos, de algum modo encontre você, encontre seus olhos, seus ouvidos, encontre o seu coração, a sua alma, o seu espírito, e quem sabe uma ou outra palavra, uma ou outra expressão que eu tenha dito aqui, chegue e tenha chegado a você de um modo que faça você se ver, se olhar, se observar, perguntar se você é uma boa companhia para você mesmo, e se você é uma boa companhia para você mesmo, você é uma boa companhia para sua esposa, para os seus filhos e para aqueles com os quais você tem que se relacionar, porque talvez este tenha sido um dos principais aprendizados, né? O quanto sou para mim mesmo uma boa companhia, o quanto sou para os meus íntimos e os meus mais próximos uma boa companhia, ou o quanto eu tive que melhorar nisso, o quanto eu tenho que melhorar nisso, quanto que eu preciso acrescentar a mim ingredientes para que eu seja para mim mesmo uma boa companhia, né? Para que eu possa ser uma boa companhia para aqueles que estão próximos de mim. Que Deus os abençoe, que Deus tranquilize os corações de vocês. Vai passar. Não num passe de mágica. Não num passe de mágica. Mas vai passar. Tudo passa. Não há nada que fique. Só a palavra do Senhor é que vai permanecer. Então esse tempo vai passar. Mas enquanto está passando, não vamos pular essa etapa, não vamos ficar ocupados com aquilo que ainda não aconteceu, mas sim com aquilo que está acontecendo entre nós. Sejamos calmos, sejamos serenos, sejamos fraternos, sejamos solidários, sejamos bons ouvintes, cuidemos das palavras, melhoremos os tons do modo como falamos, cuidemos do nosso vocabulário,
não vamos encorajar por nenhum motivo a cultura do ódio, a cultura da amargura, a cultura do pessimismo, a cultura da tristeza. Vamos viver tudo, mas tudo segundo as suas medidas necessárias para que nós não adoeçamos além da medida, já que um pouco aqui e ali todos adoecemos, não é, numa pandemia, não é? Que Deus os poupe, que poupe seus familiares, seus amigos, que poupe a humanidade, que muitos estejam e sejam imunes, que todos e que Deus interrompa esse ciclo da morte e interrompa todos os outros ciclos de maldade que este ciclo da morte desencadeou, e que eu e vocês e que nós, né, como comunidade do reino, sejamos daqueles que, onde houver um processo de morte, a gente interrompa com a vida. E isso certamente fará de nós instrumentos de cura e de livramento e de esperança num tempo como esse. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado por esse tempo juntos. Um beijo.